Agora vamos falar aqui no programa sobre a Junior Achievement. A ONG atua há 25 anos aqui em Santa Catarina e tem como missão inspirar os jovens de entidades e escolas públicas e privadas para o empreendedorismo, além das finanças pessoais e o preparo para o mundo do trabalho. O Evandro Bandim, que é diretor executivo da organização, vai bater um papo com a gente para conhecermos mais sobre o trabalho que eles realizam. Boa tarde, Evandro, tudo bem? Cristina, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade em Dia. Um prazer estar aqui, gostei do final da última matériazinha, dizendo um abraço do meu tamanho, e nós podemos dizer que hoje o abraço que a gente está trazendo aqui para a Rádio Cidade em Dia é um abraço de muitos jovens, né? Uhum. Que nesses 25 anos completados hoje pela organização, retribuem, né, todo o apoio que foi dado. Perfeito. E fico muito feliz também que tenhas aceitado o nosso convite para estar aqui nesta tarde. E para começar, né, a nossa conversa, tu podes contar um pouquinho para a gente sobre a história da JA? Claro que sim, claro que sim. Até porque tem um nome difícil, né? Junior Achievement. E Aham. como várias terminologias em inglês que chegam para a gente, esta organização, Cristina, completa neste ano 103 anos no mundo. Nossa. Né? O primeiro computador colocado numa sala de aula nas Américas foi colocado pela Junior Achievement, e ela tem um grande diferencial, porque ela é uma organização mantida exclusivamente por empresas privadas, empresas e entidades privadas, que ofertam, através de conhecimentos, de experiências, um conteúdo que complementa o dia a dia dos jovens ainda na escola. Né? Então, diferente de muitos programas feitos para adultos, enfim, este é um programa ofertado para as crianças a partir de 8 aninhos de idade, portanto, a gente está falando lá no terceiro, quarto ano do ensino fundamental, até jovens que têm 25 anos de idade, que muitas vezes são estagiários, aprendizes ou até colaboradores de empresas aqui do nosso estado. Perfeito. Então a organização ela atua em nível estadual, nacional e também mundial, né? Então, esse ano a gente teve a grata satisfação de a Junior Achievement ser indicada para o Nobel da Paz. Então, você imagina uma organização que tem 103 anos, que está em 120 países, ter a relevância de ter uma indicação para o Nobel da Paz. Então, Uhum. cada ano são 12 milhões de crianças do mundo todo que são beneficiados gratuitamente, sempre, né? Não só aqui no estado, Brasil e mundo, sempre de forma gratuita, e sempre não recebendo necessariamente os ensinamentos por professores. Claro que nós temos muitos programas, vou dar um exemplo aí da tua cidade, como a Unesc, o Bairro da Juventude e outros, que nós temos voluntários que às vezes são educadores dessas instituições, mas muitas vezes são voluntários que saem de uma empresa que a gente conheça, vou pegar aí o exemplo de vocês da cidade, sei lá, do Senai, do Sebrae, do Angelone, e que são Uhum. preparados por essa entidade e vão até uma escola levar conhecimentos de empreendedorismo, de finanças pessoais, de ética, sustentabilidade e principalmente a preparação desses jovens para o mundo do trabalho. E Evandro, aqui em Santa Catarina, como foi que a JA chegou no nosso estado há 25 anos? Então, eu sou oriundo do Sebrae, né? Tive a oportunidade de trabalhar na área de educação do Sebrae por muito tempo, e sempre a gente estava recebendo metodologias que vinham para crianças e adolescentes, mas naquele estilo, muitas vezes, do Brasil, onde a ONU, a OIT, as grandes organizações mundiais estavam mais preocupadas com o trabalho infantil ou outros dilemas de um país em desenvolvimento do que preparar os jovens para o futuro. E Uhum. nós conhecemos essa organização graças a um empresário muito conhecido no Brasil, que é o Jorge Gerdau. Jorge Gerdau já apoiava o projeto no Rio Grande do Sul, e nós, então, em 1996, finalzinho de 96, tomamos conhecimento disso, e aí com um grupo de empresários, inicialmente, inclusive um deles é o Álvaro Arnes, né, que é criciumense, que na época estava à frente da Secrisa, mas também tinha atividades de rádio, enfim, tudo, nós conseguimos levar o projeto, trazer o projeto inicialmente para a capital, mas logo em seguida para duas cidades que foram Blumenau e Criciúma, e a gente fica muito, muito feliz que na época tanto o Álvaro quanto o João Paulo foram precursores, e aí várias empresas locais aí da cidade, inclusive a Associação Comercial e outros, foram parceiros para que esse programa pudesse chegar nas escolas sem custo, né? Que os Claro. jovens pudessem ter acesso a isso, e também que as escolas complementassem o seu currículo com ensinamentos para a vida, né? Que muita gente sabe, quem passou pela escola, como nós todos, que às vezes a gente tem muitas atividades na escola que são pouco contextualizadas no dia a dia. Então a Joint vem para apoiar a escola, trazendo um pouco mais
de contexto e contemporaneidade para as atividades e, claro, trazendo o empreendedorismo como uma atividade transversal ao ensino da história, da geografia e das outras disciplinas. Inclusive, eu iria te perguntar, né, como que funciona esse trabalho realizado com os jovens? É em forma de oficinas, são aulas, na prática? Então, você deve conhecer, Cristina, provavelmente um programa chamado Mini Empresa, por exemplo. O programa Mini Empresa tinha várias escolas de Criciúma, agora, claro, com a pandemia a gente acabou segurando um pouquinho, porque ela é uma ação muito presencial. Então, assim, tem programas que são de curta duração, onde no horário da aula de português, matemática ou qualquer outra disciplina, eles têm uma aula de empreendedorismo, então, portanto, no horário de aula da escola, e tem programas que são feitos de forma extracurricular, como é o caso do programa Mini Empresa e do programa, por exemplo, Innovation Camp, que é um camp de inovação, onde esses sim são feitos de maneira extracurricular. Todas as escolas são convidadas e têm o programa de forma gratuita. Claro que o que a gente hoje tem a condição é que no meio online, que foi um grande aprendizado aí da pandemia, a gente hoje consegue chegar a 259 cidades do estado. Nossa. Então as nossas escolas, por exemplo, de Criciúma e região, podem acessar os programas da Junior Achievement através do nosso site, JA Santa Catarina, ou do Instagram, se inscrevem por ali, levam os alunos, por exemplo, para as escolas que têm ou sala de informática, ou auditório que tenha telão e acesso à internet, ou mesmo salas de aula que tenham essa condição de projeção, participam do programa pela Junior Achievement e depois recebem um caderno com os exercícios, onde o próprio professor, o educador da sala de aula pode conduzir. Isso eu estou falando dos programas que acontecem a partir dos 14 anos de idade, então, portanto, eles estão aí entre o 7º e 8º ano até o final do ensino médio. Então, quem estiver nos ouvindo, basta acessar lá o Instagram JA Santa Catarina, o site que tem essa. Inclusive, amanhã começam os programas desse mês e serão 4 programas à disposição de todos no estado, em 8 oportunidades diferentes até o dia 27. Eu até iria te perguntar, né, quantos programas educacionais estão sendo aplicados neste momento. Então, tem 4 novos, né, que estão chegando agora. Então, a gente tem mais de 100 programas em 32 línguas diferentes. Isso é que é o bacana. O jovem que participa de um programa, por exemplo, em Criciúma, o mesmo programa acontece, sei lá, em todos os continentes do mundo, em várias cidades e países. Então, hoje a gente atua no Brasil com 22 metodologias diferentes, 22 programas diferentes a partir do 3º ano. Em Santa Catarina, a gente atua com 17 programas. E neste momento, né, retomando as atividades, a gente está com 8 programas à disposição de qualquer pessoa, né, seja no meio presencial, híbrido ou até 100% online. Perfeito. Inclusive, antes tu tinhas comentado sobre a pandemia. Como foi para vocês essa migração para o modo digital? Eu vou dizer para você, acho que não é só o caso da Junior Achievement, mas foi o maior aprendizado que uma organização podia ter tido na história dela. Porque imagina, uma organização que tem 103 anos, claro, passou por guerras, passou por problemas muito mais graves, né, do que a pandemia. Mas o momento de fechar as escolas, o momento de evitar o contato físico, nos fez primeiro acelerar muitos futuros que estavam ali em projetos, como, por exemplo, a digitalização das metodologias, porque a gente acreditava que jovens, por exemplo, de 14, 15, 16 anos, não topariam fazer os programas de forma online ou através de uma videoconferência, né, uma live, e a gente estava redondamente enganado, porque a gente conseguiu no ano passado impactar 25 mil jovens. Nossa. E os jovens descobriram que existiam sim outras formas. Claro que as lives têm todo um cuidado, não dá para ser uma live de 4, 5 horas, as lives são de curta duração, são lives de 1 a 2 horas, então aí sim os jovens conseguem manter a sua atenção e o seu interesse. Os exercícios que outrora a gente fazia em sala de aula com materiais didáticos, hoje eles acessam via forms, a gente tem acesso aos resultados, pode ajudá-los mais. Então a pandemia foi talvez o maior aprendizado dessa organização, e hoje a gente pode ofertar várias formas, né? Vários tipos de entrega. Esse que eu estava te contando, que começa amanhã, por exemplo, com o primeiro programa, acho que amanhã é o Conectado com Amanhã, agora não lembro de cabeça, a gente vai ter o Aprender para Quê, o Conectado com Amanhã, o Futuro do Trabalho
e o meu dinheiro, o meu negócio. Cada um deles tem um objetivo a ser atingido. Então, claro, meu dinheiro, o meu negócio é um programa muito voltado às finanças pessoais, mostrando que a gente só prospera quando a gente gasta um pouquinho menos do que ganha, né? Então a gente ensina esses jovens os pilares de poupar, investir e, claro, que se precisar pegar dinheiro, como fazer isso. O futuro do trabalho olha para como as profissões estão se transformando, a importância das soft skills, né, das habilidades socioemocionais, o conectado com o amanhã conecta o jovem no futuro, então ele aprende como se preparar para o mundo do trabalho. É um programa muito rico, assim, fala um pouquinho do network, fala um pouquinho sobre ética e prepara esse jovem para esse mundo que ele vai viver logo em seguida. E o aprender para quê é como a gente aprende, né? Então hoje mostrando que existem vários caminhos, a gente aprende toda hora e a todo minuto, e a gente fala um pouquinho sobre essa temática com eles. Muito interessante. E Evandro, né, até aproveitando a tua deixa, vocês têm notado que os jovens estão cada vez mais engajados em empreender, aprender mais sobre o assunto? Como que é essa troca? Então tem aí alguns universos para a gente falar, né? Mas vamos Claro. primeiro contar, é claro, que essa palavra empreendedorismo, e a gente é um pouquinho culpado, eu também me incluo nisso, porque a gente sempre tem aquela ideia que o empreendedor é o cara que cria uma empresa e ponto final. E a gente sabe que o termo empreender, ele ganhou muito mais força e hoje a gente empreende uma viagem, a gente empreende o nosso talento, a gente Exato. empreende trabalhando em uma empresa e não somente criando novos negócios. Os jovens são ávidos a conhecer coisas novas. Quando a gente chega numa escola e começa a falar um pouquinho sobre essas temáticas, gera na hora muito interesse. É claro que a gente ainda vive num mundo que a gente é disputado pela atenção, pelo tempo, né, pelos 1000 formatos que são ofertados para a gente. Então, a gente precisa conectá-los principalmente em programas que são aprender fazendo, que eles se colocam na prática de uma aprendizagem. E aí fica muito mais interessante. Então, quando a gente roda um programa como o Innovation Camp, que é um camp de inovação, que eles basicamente trabalham o tempo inteiro em colaboração, em cooperação, e sempre mão na massa, ou mãos na massa, é muito mais interessante que um programa mais informativo, onde tem alguém falando, com mais um voluntário, perde um pouco o brilho. Então, claro que a Junior Team está muito antenada nisso tudo, mas não dá para atender a todos, né? Então a gente tem buscado sempre parceiros, terrenos férteis, né? Escolas que realmente querem trazer o tema do empreendedorismo para a sala de aula. Agora a gente tem o novo ensino médio com os itinerários formativos, então tem escolas que estão ofertando no ensino médio já um itinerário formativo de empreendedorismo. Então, quando a escola oferece e os jovens se engajam no clube, entre aspas, de empreendedorismo, claro que eles querem consumir aqueles conteúdos. Mas quando isso acontece numa sala de aula tradicional, sem uma preparação prévia, sem que haja uma sensibilização, claro que nem sempre você consegue trazer a atenção de todos, né? Então é um desafio sempre para os voluntários, para a própria entidade, manter essa relevância para eles, né? Com certeza. E pensando ainda na missão da JA, né? Qual a importância para todos vocês que fazem parte de inspirar esses jovens nesses momentos que fazem parte da formação, tanto profissional quanto pessoal? Então a gente percebe, né, Cristina, e vocês devem estar percebendo também, vocês falam com tantas pessoas na rádio, como a gente está vivendo um momento de muita apatia, né, por Exato. parte dos jovens. Pouca aspiração por coisas grandes, importantes. A gente precisa resgatar isso nos jovens, né? A visão que a Junior Achievement tem, que é alargar esses horizontes desses jovens, porque ainda nós temos, infelizmente, pais, mães em casa, e às vezes, muitas vezes até educadores, que acabam mostrando para esse jovem um futuro ou um cenário muito encurtado, muito míope. Né? Às vezes o pai diz assim, meu filho, você vai ser pedreiro, ou eletricista, ou sei lá o quê, porque é a profissão do pai, você vai aprender aqui, vamos em frente. Enquanto esse jovem pode ser um dia o que ele quiser, né? Porque basta que ele decida, né, que ele vai Exato. ter um caminho, um planejamento para seguir. A visão da Junior Achievement em nível mundial, e aí a gente, claro, se conecta a essa visão, é que num futuro os jovens tenham mentalidade, quer dizer, tenham a cabeça preparada e as habilidades necessárias para construir comunidades prósperas. Né? A gente precisa mostrar para esse jovem que o trabalho não é só para ele exclusivamente. Quando ele se prepara, ele muda a mentalidade dele, ele cria eventualmente um negócio ou uma atividade ou participa de algo, ele impacta outras pessoas e ele melhora a comunidade que ele está inserido. Então, essa visão que é um pouco mais humanizada do empreender única exclusivamente pelo lucro, é quando eu começo a olhar que eu gero riqueza
para mim, para minha família, para o meu entorno, para minha comunidade, que eu gero empregos, que eu oportunizo as pessoas a crescerem. E esse é o papel fundamental dessa organização em nível mundial, né? Isso até me fez pensar que é uma forma de ensiná-los, né, a pensar e criar em conjunto mesmo, não pensando somente em si, mas na comunidade também. Exatamente. E o que vem por aí, que a gente está vendo em todos esses, ou mundos paralelos, via metaverso, usando aí o blockchain, mas mesmo a Web3, que está chegando agora com força, é descentralizar mesmo, né? Quer dizer, a gente trouxe uma internet que é muito comercial, né? Muito baseada em marcas, em venda, e não sei o quê. E a gente está voltando de novo a olhar assim, como é que a gente cria comunidades acerca de vários temas, onde a gente possa construir coletivamente. Então, que bom que esses jovens eles vêm com uma mentalidade assim. A gente percebe isso. Eles gostam de se agremiar, eles gostam lá de estar numa comunidade dentro de várias plataformas, mas eles querem estar com os afins e criar coisas. Você pode ver hoje, por exemplo, se você perguntar para os jovens que antigamente responderiam qual é o meu primeiro sonho, é ter eventualmente uma casa própria, é ter um bom emprego, hoje as coisas mudaram um pouco, né? Ele já olha para a comunidade de forma diferente, ele já olha, por exemplo, para momentos que ele quer também conhecer a cidade, o estado, o país onde ele vive, que antes acabava sendo uma visão muito de ter, apenas ter, né, sem poder ser um pouco mais. Então a gente vive essa dualidade, né? Eu já passei dos 50 anos, então eu tenho uma história, e a gente foi criado a partir de um paradigma, e hoje a gente lida com um jovem que ao mesmo tempo para muitos nos parece totalmente desconectado, alienado, porque fica só na internet ou no celular, e a gente descobre que eles têm um potencial infinito. O que eles precisam é ser colocados numa trilha, né? Ser colocado no caminho de um trilho, porque se ele se engaja numa coisa, ele é muito mais engajado eventualmente que no passado, mas ele precisa que aquela causa também seja dele, né? Ele precisa ganhar o apreço por aquele movimento que está acontecendo. Exatamente. E quais são as projeções de vocês para esse ano? Então, a gente já teve anos muito bacanas. 2019, antes da pandemia, a gente atendeu num único ano 62 mil jovens do estado. Nossa. E a meta desse... Nós estamos retomando, né? O ano passado já foram 25 mil, esse ano a meta é ultrapassar 30, já estamos aí com projeções até para poder chegar a 40 mil jovens, mas a gente precisa atender muito mais, né? A gente tem 700 mil hoje, mais ou menos, dentro das escolas catarinenses, e a gente, claro, o sonho grande é a gente poder atender a todos, né? Por isso que quem está nos ouvindo, nós temos um trabalho muito bonito aí, tanto da Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, a gente tem muito contato local em Criciúma, e a gente sabe que eles se apossam dessas oportunidades, mas nós precisamos muito mais, né, Cristina? Se a gente quiser mudar uma cultura das pessoas, mudar para uma cultura empreendedora, mais comunitária, mais para o ganho de todos, eu preciso engajar mais jovens. Porque senão o que acontece? Só uma pequena minoria tendo chance de fazer esses programas não vai conseguir fazer uma virada, ou a virada que a gente precisa, né? Com certeza, concordo totalmente contigo. E para que as pessoas possam conhecer mais sobre a JA, como elas podem fazer? Eu sei que tem site, tem as redes sociais também, né? Eu brinco que a gente vai do TikTok ao site, né? Mas assim, ó, claro que sempre procurando como JA, que é Júnior Ativo, JA Santa Catarina, no Instagram, JA Santa Catarina também no site. O site, quando entrar, vai entrar de cara no JA Brasil, que é a nossa entidade nacional, mas aí chega no mapinha, escolhe e sabe tudo o que está acontecendo no estado. Um pedido muito especial, e aproveitando esse momento aí da rádio, é convidá-los para esses programas online, né, Cristina? A partir de amanhã e até o dia 27 tem vários programas, programas são de curta duração. A escola pode levar os alunos para esses momentos de formação, né? A gente tem excelentes exemplos aí na cidade, mas a gente precisa que mais pessoas consumam isso, até porque isso é feito para eles, né, e para as escolas também, então é o nosso convite aí a todos. E as empresas também que nos ouvem, claro. Hoje nós temos em torno de 52 marcas que ajudam mensalmente a transformar isso numa realidade, né, que investem para que o projeto aconteça. A gente tem empresas locais aí como o próprio Angelone, né, o Grupo NSC, Sebrae, Senai, várias organizações que fazem com que a Júnior Time funcione e consiga entregar isso para essa juventude. Perfeito, Evandro. Eu te agradeço muito por ter tirado uns minutinhos da tua rotina para conversar com a gente.
E aproveito também para desejar muita prosperidade na missão de todos vocês que fazem parte da JA. Muito obrigado, Cristina. Muito sucesso aí à Rádio Cidade em Dia, em especial o teu programa, né? A casa é sua, eu me senti muito à vontade. Obrigado aí pelas perguntas e por compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui. Da mesma forma, muito obrigada e uma ótima semana. Uma ótima semana para você também. Tchau, tchau. Tchau.